Olá, tudo bem? Espero que você esteja tendo uma semana abençoada, sua família seja abençoada, sua vida, seus negócios, Deus esteja prosperando você em todos os aspectos da sua vida. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Eu tenho certeza que quando você era pequeno, você foi ensinado a contar as horas, né? Contar o tempo, né? Quando você é criança, fica naquele negócio ali, aí começa o relógio de ponteiro, aí o menor que marca a hora, o maior marca os minutos, aí dá uma confusão danada. Tem gente que é adulto até hoje ainda não aprendeu, né? A contar o tempo, quando olha no relógio, relógio de ponteiro eu não sei, isso tem que ser número, né? Tem gente que se confunde com a partir das 12 horas, né? 13, 14 e tal, enfim, o porquê isso? Porque o tempo é muito importante para nós, tudo que nós fazemos na nossa vida depende de tempo, né? Para o seu trabalho, você tem um tempo para o trabalho, você tem um tempo para dormir, quando você não dorme no tempo determinado, isso traz uma série de mal. Se você não comer no tempo certo, também dá problema. Então, o tempo é uma medida fundamental na nossa vida, né? A gente não consegue viver sem... nós vivemos, na verdade, na dependência do tempo, né? Então, faz parte do nosso dia a dia e a gente define muitas coisas na nossa vida a partir do tempo. Então, assim, quando chegar daqui a 2 anos eu quero construir isso, quero comprar aquilo, né? Ou vou comprar agora e só termino de pagar daqui a tanto tempo. Tal. Então, o tempo é fundamental na nossa vida, ele interfere, né, de forma indiscutível isso, né? E por que eu queria falar a respeito desse assunto? Eu queria ler só um versículo bíblico, que diz lá em Salmos 90, diz assim, Salmos 90, 12, né? Que é escrito por Moisés. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. É interessante Moisés ter sido Moisés escrito, né, esse salmo, porque Moisés foi precisamente alguém que falou muito sobre tempo, né? Escreveu Gênesis ali, né? A descrição dos dias da criação, então é uma medida de tempo ali que até a história em si se utiliza para poder precisar ali. Então Moisés é fundamental, né? Nessa leitura a respeito de tempo. Mas o que eu queria falar a respeito de tempo não só em relação a tempo como medida, né? Nós vivemos dentro de 4 dimensões, né? A 4ª dimensão é o tempo, nas 3 dimensões, largura, altura e profundidade, e a 4ª o tempo, né? Então isso está bem claro, bem difundido, né? E tempo é algo que a gente percebe no nosso dia a dia, então quanto mais cedo a gente passa a entender essa relação, né? A gente começa a viver até melhor, né? Então, muito se fala sobre planejamento, e planejamento tem a ver com tempo, né? Saber fazer as coisas no tempo oportuno para poder colher os resultados daquilo, né, no nosso dia a dia. Então, o tempo é algo que está muito claro para a gente da importância dele. O que eu queria alertar aqui, assim, trazer uma reflexão a respeito de, no tempo, né, que nós temos vivido, no tempo moderno, né, tem se feito um esforço para poder de uma certa forma, camuflar a importância disso, né, no sentido de que se a gente começa a contar só a nossa vida pensando no tempo como medida, né? Então, 5 anos, 1 hora, 2 horas, né? 5 anos, 10 anos, 20 anos, a gente está limitando sempre o tempo à medida. E o tempo ele tem uma outra profundidade na vida do cristão, porque se a gente começa a enxergar o tempo só como medida, a gente começa a entender que tudo tem uma medida para poder ir acontecendo, né? Então vai chegar um final, né? Chega um final, a gente tem um final da vida. E aí eu quero só entrar dentro de um conceito que é o seguinte: a gente tende a entender que nós somos um ser mortal na busca da imortalidade.
Como isso, né? A nossa imortalidade está ligada quando a gente aceita Jesus, né? E a gente retorna ao Pai. Então, a partir do momento que nós morremos, nós tendo aceitado Jesus, né? E vivendo conforme os preceitos de Jesus, a gente tem acesso ao Pai. E, na verdade, não está errado o conceito, mas a gente precisa de refletir não só no final, mas entendendo que a partir do momento que o homem foi criado, porque o homem foi concebido, né? Deus concebeu, né? Ele criou o homem. Quando o homem é formado, primeiro Deus cria, depois forma ele, né? Primeiro tem uma concepção de homem, depois ele é formado, né? E formado macho e fêmea. Quando o homem é formado, ele passa a viver segundo a unidade do tempo, né? Inicialmente não, né? Depois que o homem pecou, ele começa a viver assim, né? Submisso à unidade de tempo, né? E aí o que a gente tem que pensar é o seguinte, que na verdade a gente não morre, né? No final do nosso tempo aqui na Terra, né? A gente não morre, mas a gente é transformado para uma eternidade. E essa eternidade é com Deus ou sem Deus. E a gente precisa de ter isso claro desde o começo, porque senão a gente começa a colocar, de uma certa forma, um entendimento de que a gente só vai encontrar Deus no final da nossa vida. E não entendendo que a gente precisa se relacionar com Deus em todo instante, porque a gente está vivendo já na presença de Deus e todos os nossos atos precisam refletir, né, os atos seguindo aquilo que Jesus nos orientou, né? Então, amar a Deus acima de tudo e o nosso próximo como a nós mesmos. Porque a gente precisa de enxergar que a gente está vivendo já a imortalidade, né? No final dos nossos dias, 80, 90, 100 anos, se encerra um ciclo e se inicia se encerra um período, né? Mas isso vai determinar que nós estamos se transformando dentro de um outro. Então não acaba ali, né? Não acaba ali para iniciar outro. Na verdade a gente está, porque a gente vai dar conta dos nossos atos. Se a gente enxergar que a gente está dando conta de todos os atos da nossa vida a partir de hoje, talvez nós sejamos, a reflexão que eu quero provocar em você é essa. Se a gente enxergar que a gente está dando conta de todos os nossos atos a partir deste momento, a gente não pode passar um dia sem a presença de Deus ou estando longe da presença de Deus. Se a gente enxergar que a gente só vai encontrar Deus no final da nossa vida, um dia de 80 anos, um dia longe da presença de Deus, está ok. Né? E não é exatamente isso que a gente precisa de viver, né? O cristão precisa de viver. A gente precisa de viver como se nós estivéssemos na presença de Deus e estando, porque a partir do momento que, né, Jesus deixou o Espírito Santo, nós estamos na presença de Deus. Vivenciando essa experiência com o Espírito em todos os atos, não para deixar aqui, para de repente sermos influenciados pelo mundo, de colocar Deus como se fosse no final da nossa vida, né? Porque na verdade Deus ele precisa já estar em todos os momentos da nossa vida. No final nós vamos ser transformados do que é corruptível para o incorruptível, né? Estando próximo de Deus. E aí a reflexão que eu gostaria de trazer é essa, assim, que nós possamos refletir muito nos nossos atos, entendendo que nós continuamos vivendo em Deus, né? Nós já estamos vivendo em Deus e o final dos nossos dias o nosso corpo material morre, né? Se transforma, retorna ao barro, mas a nossa consciência ela continua existindo, né? E aí eu acho que isso é um esforço que talvez a gente passa a não pensar mais dentro de finitudes de tempo, mas pensar numa eternidade em todos os nossos atos, né? Não
na busca de um fim, né? Mas na continuidade de um relacionamento que se iniciou a partir do momento que a gente aceita Jesus, e aí nós vivemos já na dispensação, então já vivenciando né, a bênção do Espírito na nossa vida, refletindo isso, para que as pessoas vejam Deus em nós e trabalhando a cada dia nesta continuidade da nossa relação com Deus. E aí o final da nossa vida, a nossa morte, é mais uma fase de continuação desse relacionamento com Deus. Então eu acho que é mais nesse sentido, da continuação do nosso relacionamento, da nossa relação com Deus. Que você tenha uma semana abençoada, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Tudo de bom para você. Tchau, tchau. Até mais.